Bom, dando continuidade à nossa aula dos evangelhos, hoje, agora falaremos sobre o evangelho segundo escreveu Marcos. Falamos sobre Mateus. Mateus escreve para os judeus dentro da perspectiva judaica, dentro da perspectiva religiosa, genealógica. Agora nós vamos ver Marcos. Professor, quem era Marcos? Atos capítulo 12, versículo 12, fala que ele era filho de uma mulher, uma certa Maria de Jerusalém, ou seja, uma discípula, tá? E ele foi na primeira viagem com Paulo e Barnabé, ele esteve com eles e ele também vai escrever o evangelho. Lembrando que Marcos não era apóstolo, tá? Ele era discípulo. Quem são os apóstolos, professores? Foram todos aqueles que andaram com Jesus, escolhido dos 12, tá? Marcos, assim como Lucas, não são apóstolos, são discípulos. Apóstolos dos evangelistas são somente Mateus e João, tá bom? Ok, entendendo isso aqui, que ele era filho de uma discípula de Jerusalém, esteve com Barnabé e Paulo na sua primeira viagem missionária, escreveu o evangelho segundo leva o seu nome, tá? Evangelho segundo escreveu Marcos. Ele tem algumas características também importantes, porque Marcos, diferente de Mateus, ele também vai escrever para um povo específico. Professor, quem era o povo específico? Eram os romanos. Tá? Então ele vai possuir uma linguagem mais romana e dentro da cultura romana. Ele vai apresentar Jesus para a cultura romana. Por isso que é importante vocês conhecerem um pouco sobre a cultura. E sempre quando nós falamos de evangelismo, missão transcultural, que não é a questão da nossa temática aqui, mas sempre que vocês forem evangelizar alguém, pense sempre nisso. Qual é a cultura daquela pessoa? Qual é a tradição daquela pessoa? É bom você pensar, porque tem como nós evangelizarmos, adaptando o nosso discurso sem desmerecer o evangelho, sem negar a nossa crença em Cristo e sem também desrespeitar as outras pessoas, tá bom? Foi o que foi feito aqui nos evangelhos. Então, o evangelho de Cristo, professor, são 4 evangelhos? Não. Não mesmo. O evangelho de Cristo, pelo amor de Deus, gente, faz comigo não. O evangelho, nunca faça isso. Existem 4 evangelhos, professor. Nunca faça isso. O evangelho de Cristo é só um, tá? Vamos lembrar disso. Por que tem 4 evangelhos? É porque tem 4 evangelistas que escreveram sobre o mesmo evangelho para um povo diferente dentro de uma perspectiva pessoal. Mas o evangelho é só um, tá bom? Tem isso na sua cabecinha. Então, partindo desse pressuposto, vamos lá. Partindo desse princípio. Então, professor, o evangelho segundo escreveu Marcos foi para os romanos? Sim. E Jesus é apresentado aqui como servo sofredor. Como assim, professor? Servo sofredor? Não entendi. Então, vamos lá. Vamos entender um pouquinho sobre a cultura romana? Quem eram os romanos? Os romanos foram um dos povos dos impérios mais poderosos da antiguidade, tá? Assim como muitos impérios, os romanos eles possuíram uma cultura bem belicista e bem militar. O que é belicista, professor? É uma cultura de armas, tá? É uma cultura que valoriza armas. As nações hoje valorizam armas nucleares. Hoje o negócio ficou feio. Então eles valorizavam. Por isso toda vez que você escutar a palavra fulano, tal nação é belicista, ou são uma nação bélica. O que é isso? Bélico vem de armamentos, tá? Então os romanos eles valorizavam muito as armas. Por quê, professor? Porque eles eram uma cultura, uma sociedade extremamente militarizada. Então, eles valorizavam a questão militar. Por quê, professor? Porque os romanos eram uma nação expansionista. E como que se expande uma nação, professor? É óbvio. Como é que você se expande a sua nação? Conquistando outras nações. Como que se conquista outras nações, professor? Guerra. Vencendo elas na guerra e provando que você é superior a elas, tá bom? Subjugando elas. Então o Império Romano subjugou outras nações, muitas nações, tornando essas nações vassalos. E o que é vassalo, professor? Vassalo é aquela nação, por exemplo, uma nação vassala. Vamos supor que você é um império poderoso e você foi lá e fez guerra, vamos supor, com a China, e você ganhou a guerra da China, e agora você subjuga a China, seu vassalo, ou seja, a China agora está debaixo da sua autoridade. Você deixa eles viver do jeito que eles querem, com a cultura deles, comunista, tá nem aí. Porém, eles vão ter que pagar tributo, money,
para você. Tributo, que é isso, pessoal? Tributo é impostos, tá? O Império Romano era mestre nos impostos. Por isso que a galera odiava Mateus, porque ele era publicanos, cobrador de imposto, trabalhava para o Império Romano. E muitos deles faziam o seguinte, era 10% que você tinha que dar, o cobrador de imposto chegava lá e falava assim, ó, é 30%, tá? Porque aí 20 é para mim, 10 para o Império Romano, tá tudo certo. Então, ladrão que rouba de ladrão, 1000 anos de perdão. Então era assim que acontecia, tá? Pra você entender a cultura. E entendendo esse pressuposto, Marcos ele não poderia chegar e apresentar Jesus de qualquer forma. Ele não poderia apresentar Jesus simplesmente como um Messias, como um vindo, porque eles não iam assimilar isso muito bem. Agora, se ele chegasse e praticamente usasse o discurso dele ao favor e mudasse o discurso, adaptasse o discurso dentro da cultura, isso seria relevante e interessante. O que ele fez? Apresenta Jesus então como servo sofredor, porque as palavras-chave do Império Romano era a servidão militar. Você era servo, você servia a Roma, você servia a César com todo o seu entendimento, com todas as suas características, tá? Se doando, principalmente os homens, tá? No serviço militar, ok? Para guerrear, conquistar, vencer e subjugar outras nações. Então, Marcos apresenta Jesus como aquele que serve sofredor, guerreiro, que luta, que recruta soldados, publicanos, pecadores, prostitutas para o seu poderoso reino, para avançar e conquistar o reino das trevas, lutando contra as forças do mal, tá? Então Jesus ele é apresentado dessa forma, dessa linguagem. Professor, algumas características que apresenta que Marcos escreveu para os romanos. A linguagem específica, a escrita, você vai ver muita escrita diferenciando das outras. Por exemplo, você vai ver muita palavra logo foi, estando pronto, prontidão. Todas as palavras logo e pronto, que eram palavras-chave do Império Romano por causa da questão militar. Tá? Então, qual que era a questão dos soldados militares? Era estarem prontos e para irem logo trabalhar, guerrear, fazer o seu serviço e honrar Roma e César, tá? Então, por isso essas palavras-chave, você vai encontrar muitas palavras assim, logo foi, e estiveram pronto, e pronto estavam e foram, e logo foram, são palavras que estavam inseridas dentro das características do Império Romano, fechou? Então, por isso Jesus ele vai ser apresentado aqui especificamente como o servo, aquele que é sofredor e que está pronto para guerrear, para lutar em favor dos teus, para conquistar e tirar esse mundo do império das trevas, tá? Então essas são as características principais do Evangelho segundo escreveu Marcos. E na nossa próxima aula nós iremos ver sobre o Evangelho segundo escreveu Lucas, tá? E fica tranquilo que nós vamos aprofundar, isso aqui vai dar um debate muito bom e muito interessante na nossa aula presencial.